Pessoal, primeiramente, obrigado aí por me aguentar falar que vai começar às 10h05, umas 15 vezes, quem estava aqui desde antes. Mas brincadeiras à parte, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre como a gente pode trazer superpoderes para os seus agentes de AI usando a plataforma de no-code do Google Cloud chamada Application Integration, tá? Hoje, meu nome é Carlos Cabral, tá? Eu sou aqui engenheiro do Google Cloud, né? Customer Engineer da parte de APIs e integrações. Eu trabalho basicamente com duas principais soluções aqui do Google, chamada Apigee e Application Integration. Mas hoje, de fato, o bate-papo que a gente vai ter vai estar associado a agentes e a ferramentas e como a gente resolve problemas do mundo real aí associados hoje a agentes de IA. Coisas rápidas, o que vocês podem esperar dessa sessão, tá? Então, a ideia é justamente a gente ter uma sessão que seja metade demonstração, tá? Então, eu não vou ficar tanto aqui no slide, falando no blá, 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 eu quero ter uma abordagem bem prática aqui, tá? A gente vai focar, como eu falei para vocês, essa aqui não é uma aula específica, detalhada de Agent Space, uma aula detalhada e específica de Google ADK, ou mesmo uma aula detalhada e específica de Application Integration, mas o foco aqui é, de fato, mostrar como essas coisas podem trabalhar juntas para produzir, para resolver problemas no mundo real que hoje a gente não está conseguindo resolver com as soluções que a gente tem. Logicamente, é uma área emergente e é um pouco do que a gente quer trabalhar hoje. Perguntas, respostas, comentários, fiquem super à vontade para usar o chat. O Iago está aqui com a gente, que vai ajudar a gente também a trocar uma ideia, a gerenciar um pouco. Então, por favor, usem o chat para a gente fazer as perguntas e respostas, se possível, reclamações, reclamação com o gerente, a gente pode chamar o gerente aqui também, qualquer coisa, mas brincadeiras à parte, a ideia é que seja interativo também, tá? Então, obviamente, a gente, dependendo da cadência, a gente vai poder ter que esperar um pouquinho aqui, mas a gente quer que seja uma forma interativa também de comunicação. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar, e, de novo, eu só vou pedir para não abrir o microfone, porque como tem bastante gente, pode virar um pouco caótico, então vamos, por favor, usar o chat para perguntas, respostas e comentários. Tá? Então, eu vou basicamente pular isso aqui que eu estava mostrando agora, que vocês já viram, e vamos começar por aqui. Qualquer um consegue, hoje em dia, criar um agente que escreve um poema. Seu vibe coder favorito. Eu quero dizer com essa brincadeira, obviamente. Primeiro que, para quem não tá, né, que não tem esse contexto, a gente tem pessoas de diversos contextos aqui, temos parceiros, temos clientes, pessoas super avançadas em Agent Space, integração, pessoas que estão começando. Mas o que eu quero dizer um pouco com isso para balizar o conhecimento de todos? Escrever um poema, um agente que escreve um poema é como se fosse o Hello World hoje em dia de IA e de agentes, né? Toda a linguagem, todo o framework de agente, de IA que você vai fazer hoje, a primeira coisa que o pessoal lá coloca nos exemplos, obviamente, é o tal do como que faz aí, escreve um poema, etc. É uma brincadeira, obviamente, que eu estou fazendo aqui, no sentido que hoje em dia a gente está muito, né, vias de regra, assim, numa etapa muito de experimentação, de começar a aprender como esses agentes funcionam, como eles podem resolver os nossos problemas, mas que a gente, de fato, tem problemas na prática que a gente, hoje em dia, não resolve. Problemas do mundo real, que eu vou tentar explorar um pouco com vocês. Então, sair aqui do agente que escreve poema, ou seja, sair da POC, sair da brincadeira, e trazer isso para a produção, para o mundo real, é um gap que a gente tem um desafio muito grande para resolver, tá? E aqui, é só para dar um passinho para trás, por que a gente fala tanto de agentes de IA, qual que é o valor, só para a gente, enfim, reforçar, né? Então a gente diz que, de certa forma, o mercado definiu que os agentes são aí a próxima fronteira de software, a próxima fronteira de inovação que a gente tem no mercado hoje, certo? Então, AI, Gen AI, de certa forma, não necessariamente precisa ser usada com agente, posso usar em outros processos, mas, de fato, o mercado está encaminhando para que a gente tenha agentes, que são basicamente pedaços de software, no fim das contas, não deixam de ser isso, tá? Mas que, basicamente, são capazes de realizar aliações autônomas, de poder apresentar, utilizando, obviamente, por trás dos panos, os LLMs, né, o Gemini, etc., mecanismos de raciocínio e planejamento para se adaptar, para continuar aprendendo. A gente está evoluindo para um cenário no qual a gente vai ter vários agentes falando com agentes, então tem agentes super especializados, subagentes que invocam outros, então a gente começa a criar, de certa forma, uma colaboração e uma rede multiagente para poder
colocar, e de novo, para resolver uma série de problemas, desde para gerar o nosso código ali na IDE, como gerando, por exemplo, com Gemini Code Assist, para fazer um planejamento de nossas entregas no e-commerce, pode ser um agente, obviamente, que presta, né, ajuda ao serviço ali ao cliente, que está fazendo uma reclamação, fazendo pedido, uma análise de risco, criação de uma campanha de marketing. Então, é de fato muito interessante todas as possibilidades que a gente consegue abrir com a utilização de agentes, né? Então, é uma coisa muito legal. Então, a gente está, obviamente, saindo do mundozinho lá do chatbot, que todo mundo já interagiu, já viu, que, de certa forma, tinha ali um fluxo mais encadeado, mais fixo, para, de fato, ferramentas que têm essa tomada de decisão um pouco mais autônoma, um pouco mais interessante, usando os LLMs, né? Então, isso, de fato, sai ali do chatbotzinho para se tornar uma coisa que eu, inclusive, aqui, a gente tem muitas coisas que a gente não consegue mais fazer sem GenAI, fazer sem agentes, é mais ou menos para onde que o mercado está indo. Então, de fato, enfim, uma tendência que a gente não tem como colocar para trás. Uma coisa que ninguém fala, Cabral, mas como é que eu saio do poema e vou para a prod, né? Eu posso fazer teste, POC, fazer ali um MVP com uma sub-área da minha empresa, com um cliente, etc. Mas como é que eu saio dali e vou para a prod? A grande realidade é que sair do teste, sair do escopo pequeno e ir para a produção envolve uma série de desafios. E muitos deles são desafios em aberto. E aqui eu nem coloquei todos os desafios na tela, tá? Tem outros aqui que eu posso até listar para vocês, mas só para a gente entender, existem desafios para a gente colocar isso de fato em produção, isso de fato fazer uma análise de risco para um empréstimo financeiro num banco. Isso aqui de fato fazer de uma forma completamente autônoma uma transferência financeira. A gente não tem, via de regra, esse nível de confiança em agentes para delegar esse tipo de ação para todos os agentes. Então, aqui eu tenho algumas coisas que a gente precisa considerar, só para vocês entenderem um pouco dos desafios que a gente tem hoje em dia, né? Então, por exemplo, como é que eu trato ali nos meus agentes, se eles vão trabalhar com dados, com sistemas? Eu vou interagir com sistemas em tempo real, ou vou buscar numa base de histórico, né, enfim, ao longo do tempo, para poder fazer uma busca, para entender o que está acontecendo? Por exemplo, eu tenho aqui um agente que trabalha com informações de RH. Então, por exemplo, é interessante que se eu, Carlos, estou usando o agente, eu tenho acesso às informações do salário do Iago, e o Iago tem informações do meu salário? Provavelmente não. Como é que a gente gerencia essa questão de delegação, né, dos agentes e as permissões dos usuários que estão utilizando? Como é que a gente trabalha com isso também? Outra coisa que é importante, para os sistemas de fato serem úteis e não ficar ali no modo do poema, a gente vai ter que interagir com os sistemas enterprise que as nossas empresas têm. Tá, sistemas de RP, sistemas de base de dados, sistemas de mensageria, o próprio Workspace, o Office 365, o que for. A gente precisa ter esse tipo de abordagem, e obviamente que aqui a gente tem uma infinidade de detalhes, né, também associados à permissão, volume de dados e coisas desse tipo. Como eu falei para você, se eu vou fazer uma análise de risco financeira, por exemplo, uma instituição financeira, para, enfim, dar um empréstimo, fazer alguma concessão de algum benefício financeiro, esses fluxos, eles são super complexos e são muito específicos. Se uma coisa sai ali do eixo, eu tenho que negar. Eu não posso dar chance ali ao acaso, chance à alucinação, né? E, de novo, a gente tem que ter esses agentes que possam falar com sistemas privados, ou seja, pode ser que eu tenha sistemas ali dentro do GCP, usando endereçamento privadão mesmo ali, né, uma API custom que a gente usa, um sistema custom que a gente usa, que eu não vou ter conectorzinho pronto para tudo, né? Existem fluxos, por exemplo, que tem que ter um humano que vai aprovar, né? Então, não vou deixar o agente atuar de uma forma completamente autônoma, né? Como é que a gente trata desses tipos de desafio? Ou, por exemplo, o meu agente, ele pode só ler essas informações dos meus sistemas, então vai ler lá do meu SAP, do meu Oracle, do meu BigQuery, etc. Ou ele também pode criar alterações de uma forma, enfim, nesse sistema, ou seja, criar um pedido no SAP, dar baixa em estoque no SAP, emitir uma nota. Hoje em dia existe uma baixa confiança em deixar os agentes fazerem isso, porque é um sistema crítico de negócio. Eu não posso ir lá e destruir meu SAP em produção, eu não posso ir lá destruir meu RP em produção, sentar meu e-commerce, né? Então, obviamente, a gente tem que ter um tipo de controle. E aqui, quando eu falo de escrita, não é só poder criar alguma coisa nesse sistema externo, né? Criar uma ordem, emitir uma nota. E se der problema nessa emissão, porque algum outro componente está fora, como é que eu faço rollback? Como é que eu faço paralelismo? Né? E, obviamente, tem outras coisas que a gente, aqui, enfim, de novo, é só uma lista pequena, tá? Dos desafios que a gente tem. Como é que a gente gerencia a memória,
como é que a gente dá exemplos, gera qualidade para esses agentes. Então, existe, quando eu vou falar de trazer, sair do poeminha para ir para a produção, existe uma série de desafios que a gente tem que resolver. O que eu marquei aqui de negrito, e de novo, existiriam outros desafios, mas o que eu marquei aqui de negrito com essa borda vermelha aqui, é um pouco do superpoder que eu quero trazer para vocês e que vocês conheçam sobre como aqui o Google pode ajudar os seus agentes a resolver esses problemas de como é que eu trato com dado tempo real, dado histórico, D-1, sistemas customizados, como é que eu trato essa história da autenticação, humano no loop, um sistema extremamente complexo. Então é isso que eu quero trazer para vocês, mostrar para vocês esse superpoder que a gente pode dar aos agentes aqui dentro do Google. Beleza? Aqui, coloquei, Cabral, quero construir um agente, me ajuda, Google Cloud. Aí eu usei um meme aqui que acusa a minha idade, quem conhece esse meme já tem que ter uma certa idade para lembrar dele. Conversei com um colega ontem, falei, nossa, esse meme aqui acusa a minha idade. Ele falou, eu usava esse meme quando eu estava na terceira série. Aí eu falei, eu usava quando estava na faculdade, então eu já comecei a ver um pouco da minha idade, né? Mas, ok. Mas brincadeiras à parte, o Google tem uma série de frameworks e soluções que ajudam a gente a construir agentes, tá? E depende um pouco do espectro do desafio que a gente quer fazer. Então, aqui mais para a esquerda, a gente tem a possibilidade de utilização de menos esforço, né, de criar agentes mais simples, coisas mais pré-prontas, mais pré-determinadas, certo? Que exigem menos esforço para a gente poder fazer. E aí, conforme eu vou indo para a direita, né, que eu quero ter mais flexibilidade, eu quero poder apertar o parafuso, pintar ele de azul neon, aí, obviamente, a gente dá essa possibilidade, mas naturalmente exige mais esforço. Então, a gente sempre tem que ver, de acordo com o desafio, de acordo com a demanda que a gente tem, em qual ponto do espectro a gente quer chegar. E dentro do Google, a gente tem, nem está completa essa lista, para falar a verdade, tá? Até existem mais opções, mas para a gente ver as opções principais que a gente tem dentro desse escopo de como a gente vai construir um agente. Tá? O Agent Space, já vou mostrar rapidamente, mas aqui é a nossa plataforma Enterprise de busca corporativa, de busca interna, de ideação, de usar os modelos do Google ali para geração de imagem, para poder gerar ideação, para poder responder perguntas específicas com base dos dados que a gente tem, e também para poder armazenar e ser ali uma plataforma de agentes para a empresa internamente. Então, o foco do Agent Space, a gente já vai ver em mais detalhes, é o funcionário interno, tá? O caso de uso interno, não é o chatbot que você vai colocar no teu site, não é essa a ideia do Agent Space, é ajudar na produtividade dos nossos funcionários ali dentro, tá? Dentro eu já vou mostrar aqui, obviamente, também, uma outra opção, indo um pouco mais para um cenário mais customizado, a gente tem uma plataforma chamada Conversational Agents, tá? Que era o antigo Agent Builder, se vocês já ouviram falar desse nome, tá dentro agora integrado à plataforma do Dialogflow, que é a nossa plataforma aí de chatbot, de fluxos de engajamento com clientes super conhecida no mercado, super usadas aí em missão crítica, e basicamente o Conversational Agents ajuda, né, permite a gente a criar agentes através de um simples linguagem natural. Uma coisa que é muito interessante que o Google trouxe, é que agora lançamos publicamente no Next, indo mais um pouco para orientação a código, é o Google ADK, tá? Que é o Agent Development Kit. Tem esse iconezinho aí, desse carinha que eu acho bonitinho, coloquei aí. Então, basicamente, a forma como a gente vai mostrar um framework que a gente tem para a criação de agentes, multi-agentes, utilização de ferramentas, de novo, orientado a código, né? E é uma forma como o Google usa até os agentes dentro de casa também, tá? Então, como o Google constrói agentes, a gente usa basicamente essa solução também. E lógico que a gente aqui indo mais para a direita, a gente pode codar na linguagem que a gente quiser. Posso codar na unha, posso usar LangChain, LangGraph, GrayEye, etc. O que eu quero falar para vocês hoje, de novo, a gente vai passar por tudo isso, vai mostrar na prática, não é um deep dive dessas coisas, mas eu quero falar para vocês sobre o poder secreto que a gente pode dar para resolver aqueles problemas de produção, que eu havia comentado ali no slide vermelhinho anterior, para poder resolver aqueles problemas de real-time, caso complexo, etc. Podemos dar para os agentes no Agent Space, no Conversational Agents, agentes que a gente constrói de uma forma customizada usando o ADK. Então, é um pouco do que eu quero mostrar para vocês hoje. Eu estou fazendo um mistério aqui, então vamos chegar adiante, que eu quero falar qual é o poder super secreto um pouco mais à frente. Rapidamente, tá, pessoal, o Agent Space, só pra gente vai mostrar na demo aqui, vocês já vão, obviamente, entender para quem não conhece. Eu sei que tem super especialistas em Agent Space aqui, então peço desculpa por estar sendo muito raso aqui, mas só pra gente se colocar. Então, o Agent Space, como eu falei para vocês, é basicamente a ideia de trazer a experiência de busca do Google
mas para os dados da sua empresa, para que a gente consiga buscar isso de uma forma, de novo, enterprise, para poder falar quais são os contratos que a gente fechou, enfim, tem casos de uso aqui, são basicamente infinitos que a gente pode fazer. Ali dentro, obviamente, do Agent Space, de uma forma gerenciada, com uma UX muito pronta, muito fácil de usar, focado ali de fato no usuário, né, de negócio, a gente tem várias inovações do Google, né, como a gente pode trazer o Notebook LM Enterprise, geração de imagens, aquela questão que a gente já tem dentro do Notebook LM, né, de geração de podcasts, que é super interessante, a gente pode trazer também agora para os dados das nossas empresas, e de novo, e aí a gente pode também, né, usando aí um pouco mais para a direita, trazer os nossos agentes internos para rodar ali dentro do contexto do Agent Space. Então a gente vai ver que dentro do Agent Space a gente pode trazer agentes, tem o agente default, né, basicamente que a gente fala que é o agente padrão, que a gente sempre interage ali com o Agent Space, a gente já vai ver isso aqui. Eu posso construir meus agentes e posso também trazer agentes terceiros para a plataforma, certo? Sempre com segurança, privacidade, compliance, enterprise. A gente vai mostrar na prática, só para dar um rápido overview. O Conversational Agents, como eu falei para vocês, a gente chama agora de playbooks dentro do framework ali, basicamente, está dentro do contexto aqui que eu falei para vocês do Dialogflow, mas é aquilo que permite a gente a criar, através de alguns prompts básicos e instruções, né? A gente pode fazer o encadeamento também, através de linguagem natural, né? Quais são como eu posso criar o playbook que a gente vai fazer? Então, receba uma coisa, pega uma informação, use tal ferramenta, volte. Então, de novo, através de uma descrição textual, a gente consegue ligar lá. E, de novo, como é um agente que está associado ali ao Dialogflow, a gente pode ter integrações, de novo, com URAs, né, para a gente poder fazer atendimento, chatbots, como, por exemplo, ferramentas de chat, né, como o próprio Google Chat, mas o Slack, o Teams, e tem o WhatsApp, a gente pode, obviamente, sair ali do mundo, coloca, mas é uma estratégia da gente criar os agentes de uma forma, através de uma descrição textual, a gente vai mostrar alguns exemplos aqui também. O ADK, ou Agent Development Kit, tá, é a solução do Google que permite a gente, agora eu já estou orientando um pouco mais para código, né? É um framework, um SDK, hoje primeiramente em Python, para a gente construir soluções multi-agente. Então, ali, através de código, a gente pode dar essas instruções, eu posso criar, por exemplo, agentes que atuam em paralelo, o subagente, posso utilizar ferramentas, e a gente pode, de uma forma bem interessante, criar fluxos bem complexos, agentes com bastante inteligência para poder fazer uma série de coisas que são ali dependentes uma das outras. Então, é uma coisa bem legal, vou mostrar para vocês um pouco dos exemplos de ADK aqui. E um ponto que eu estou tentando enfatizar aqui, né, que a gente tem uma integração, né, os próprios agentes do ADK, eles podem, de novo, para ser um agente de fato útil, ele tem que interagir com o sistema de negócio, ele não pode ficar ali no mundo do poeminha da brincadeira. A gente criou, né, o Google criou aqui junto com essa SDK, essa conexão nativa com diversas ferramentas, é um pouco do que eu quero mostrar para vocês hoje também. Então, aqui eu quero mostrar para vocês o tal do superpoder. Tá? Aqui que é o superpoder que a gente pode associar ali aos agentes, né, do Conversational Agents, ao ADK, eventualmente a outros estilos de agente que a gente fala. Então, a gente tem uma solução dentro do Google chamada Application Integration. Tá? Eu sei que alguns aqui de vocês, obviamente, já conhecem, alguns de vocês estão ouvindo falar disso pela primeira vez. Tá? Então, basicamente, o Application Integration é uma solução de iPaaS, tá? Uma plataforma de integração como serviço, é um nome meio... não traduz muito bem para português, né? Fica meio estranho. Mas é basicamente uma ferramenta que nos permite implementar fluxos de integração, lógicas de negócio, regras de negócio, de uma forma basicamente no code, tá? Então a gente pode criar fluxos, por exemplo, de emissão de nota. A gente vai ver alguns exemplos, tá? De criação de contratos, enfim, fazer uma compra, interação com base de dados interna, na qual a gente cria ali fluxos de integração de uma forma bem rápida, eu posso, de novo, é uma ferramenta drag and drop visual, eu posso até automatizar a automação, né? Eu posso usar prompts para criar esses fluxos de uma forma bem interessante também. A gente vai ver bem na prática aqui alguns exemplos disso, tá? Uma coisa que é interessante, a gente tem uma série de conectores plug and play dentro da plataforma, tá? Então a gente tem mais de 150 conectores prontos. Eu quero depois diferenciar um pouco esses conectores, os conectores que a gente tem, por exemplo, dentro do Agent Space, para vocês entenderem um pouco a diferença. Mas aqui a gente tem uma gama muito grande de conectores e ações que a gente consegue utilizar para sistemas Google Cloud e terceiros, tá? A gente pode mostrar rapidamente aqui um pouco da lista do que a gente tem disponível ali também. E, de novo, através, né, dessa interação no code, drag and drop, a gente pode criar
esses fluxos complexos que eu falei para vocês. Então, transformação de dados, como que eu retento quando o sistema meu lá está fora, eu vou falhar, eu vou tentar de novo, eu vou esperar um pouquinho, como é que a gente reage a eventos que acontecem, como que eu trato dados com paralelismo, trato os erros, a sincronia. Então, a gente consegue fazer isso tudo de uma forma muito simples e visual, usando o Application Integration, e, obviamente, a gente é um serviço Cloud Native, né, então é um serviço SaaS, que a gente não precisa ser babá de infraestrutura, ou seja, a questão de alta escala, versão de software, etc., isso tudo fica a cargo do Google Cloud fazer. Então, é só para reforçar, tá? Essa é uma solução aqui que é independente de agente, independente de agent space ou de qualquer outra coisa. A gente pode usar para fluxos, por exemplo, recebi uma mensagem numa fila, joga alguma coisa para lá, enfim, escrevo alguma coisa no SAP, posso fazer tratativa de um fluxo de venda, tratativa de um fluxo de análise de risco, posso fazer uma série de coisas que não tem nenhum agente pendurado, né? Mas o que a gente quer mostrar é que a gente também, opcionalmente, possa pendurar esses fluxos de integração visual como ferramentas de agente, e é um pouco do superpoder que eu quero mostrar para vocês hoje, tá? Então, aqui, rapidamente, eu quero, de novo, não é uma sessão detalhada de Application Integration, mesmo porque nós não temos tempo, né? Mas como que funciona, geralmente, uma integração? Tá? Então, toda integração ela precisa ter um gatilho, então alguma coisa que a inicia, que pode ser uma chamada de API, uma mensagem em fila, o fulano abriu um ticket no Gira, no ServiceNow, enfim, etc. Pode ser esquedulado, mas alguma coisa que a inicie. E aí dentro do Canvas, que a gente vai explorar bastante aqui, a gente tem toda a lógica que a gente quer implementar do nosso fluxo. Então eu posso fazer mapeamento de dados visual, filtragem, condições, vai para cá, vai para lá. E obviamente que uma dessas orquestrações, né, uma etapa muito importante dessas orquestrações, está associada à utilização dos conectores, os mais de 150 conectores que a gente tem disponível para poder, de novo, eu não quero ser um especialista na API, no sistema do Salesforce, não quero ser um API especialista em como a Oracle faz as coisas, o DocSign, ou, enfim, etc., qualquer sistema que a gente esteja falando. Eu quero ter que garantir que o conector se vira para falar comigo e eu interaja de uma forma que a gente possa abstrair de uma forma bem interessante também. Tá? Então, é basicamente essa forma como o Integration funciona. A gente vai mostrar um pouco na prática alguns exemplos. Só reforçando, o Application Integration ele pode ser utilizado para fluxos totalmente não relacionados a gente, mas aqui o que eu quero trazer é essa possibilidade de como a gente pode aumentar, né, a resiliência dos nossos agentes, utilizando integrações e conectores como tools ali dentro. Tá? E só para falar, o Application Integration é uma ferramenta de iPaaS que acabou obviamente, nascendo na era de AI, então toda a questão de criação de integração, criação de transformações, etc., geração de testes, a gente pode usar o Gemini ali, Code Assist, para poder suportar na criação dessas integrações também. Tá, então agora eu vou fazer uma frase que, basicamente, minha idade não me deixa falar, mas vou falar, eu quero falar quem é quem nesse rolê. Cabral, você falou um monte de nome, um monte de agente, um monte de ferramenta, me ajuda a integração, conector, onde é que essas coisas se conectam, como é que essas coisas funcionam, então, quem é quem nesse rolê? Então, basicamente, aqui eu vou tentar mostrar um framework, e, de novo, essas coisas são difíceis mesmo, tá? O Google continua lançando cada vez coisas mais novas, adora mudar o nome, Google também, das coisas que a gente tem, né? Então, a gente vai tentar um pouco detalhando ao longo do tempo, vocês entenderem um pouco quem é quem nesse rolê. Então, por padrão, pessoal, se a gente fala de Agent Space especificamente, então, Agent Space tem uma interface visual ali, tem uma API também, mas, basicamente, o caso de uso primário é que um usuário interno da nossa empresa, um funcionário, ele vai lá, utiliza o Agent Space para poder tanto interagir ali com o agente padrão, que a gente fala, né, que é, cara, me gera uma imagem, o que tem nos meus dados, vai buscar ali nessa questão, e esse agente padrão, quando a gente configura o Agent Space, a gente pode apontar para pontes de dados e algumas ações que a gente pode fazer diretamente usando o próprio Agent Space. Então, esse é o Agent Space, digamos assim, padrão. Porém, eu posso, obviamente, dependendo do meu caso de uso, é uma coisa que a gente geralmente vai querer fazer, trazer os agentes, enfim, que façam coisas mais específicas e mais customizadas para a minha empresa, para dentro do Agent Space também. Então, nesse caso, a gente usa, né, o Conversational Agents, a gente pode usar o Conversational Agents, que são os nossos playbooks, que estão lá associados ao Dialogflow, e associá-los, né, e trazê-los para dentro do Agent Space. Né? Então, a gente pode ter uma outra forma, além do agente default, a gente pode criar agentes ali nesse estilo, que vão estar associados ao Agent Space. Nesse caso, esses agentes aqui, como eu falei, eles podem estar associados ao Agent Space, mas pode estar associado a uma AURA de Contact Center, enfim, ao Dialogflow. Eles podem também interagir e utilizar integrações e conectores hoje, isso é uma coisa relativamente recente que a gente quer mostrar para vocês também,
para executar. Então, chego lá num fluxo, eu tenho que buscar uma informação no meu SAP, de estoque, tem estoque, não tem estoque. A gente pode, basicamente, fazer com que, né, chegue nesse fluxo, delega para uma integração, conector para fazer essa busca, e ele vai e volta e faz esse tipo de abordagem. Então, a gente tem esse estilo também de usar os Conversational Agents. E como havia comentado, se a gente tem ele por uma orientação um pouco mais para código, porque eu quero ter um controle mais refinado do meu fluxo, do que acontece, enfim, etc., a gente pode ter os agentes de ADK, no qual a gente consegue, como fala, também associar esses agentes de ADK no Agent Space também. Lembrando que o ADK pode rodar também em GKE, em Cloud Run, né, e ser associado a qualquer outra coisa com o seu próprio UX, a gente vai mostrar um pouco de detalhe também. O ponto é, a ADK também tem uma biblioteca ali, nativa, né, dentro da própria biblioteca do ADK, ela pode nativamente invocar essas integrações e conectores que a gente chama aqui dentro também, tá? Então é um ponto importante. E, de novo, é bem difícil mesmo esse slide, esses dados eles estão mudando nativamente, enfim, ao longo do tempo, mas eu quero falar para vocês é que a gente tem aqui a possibilidade de, nesses agentes que a gente constrói, seja numa pegada mais alto nível, como é o Conversational Agents, ou numa pegada mais orientada a código, a gente pode trazer integração e conectores do Application Integration para nos ajudar a fazer as diversas coisas aqui também. Tá? Então, só para resumir, isso aqui é basicamente o slide mais importante da apresentação como um todo. Tá? E aí a gente vai detalhar agora nas demos. Eu vou reforçar esse slide no fim, porque é basicamente, se eu quero que vocês saiam daqui com um slide na cabeça, é basicamente isso. Cabral, a gente está avaliando aqui o Conversational Agents, o Agent Space, eu estou fazendo algumas experiências com a ADK. E o que eu ganho trazendo essas integrações, esses conectores? Já não tem conector lá no Agent Space? O que a gente está fazendo? Então, eu vou mostrar na prática, nas demos, mas aqui é basicamente o resumo do que a gente ganha para fazer isso. O resumo é, as integrações e os conectores vão ajudar a gente a, de fato, trazer, né, os nossos agentes, nossos casos de uso para o mundo real. Por quê? Primeira coisa, você vê que na plataforma nossa, a gente tem acesso completo a todos os conectores, a todas as ações. Eu posso executar queries customizadas, eu posso mostrar para vocês também, todas as gamas dos conectores. Então, não precisa ficar esperando o conector estar pronto, ou ver qual ação que vai estar colocada. Isso está disponível em GA hoje, para qualquer cliente GCP. Esse é um ponto muito importante. Então, não precisa ficar esperando roadmap e entrega também. Um ponto que é importante também, o Agent Space ele tem a abordagem de ser uma forma fácil e, né, direta para os usuários de negócio usarem, e para isso o Google tem que implementar os principais casos de uso. O que são as principais permissões, as principais ações, mas a gente sabe que cada empresa é única, cada empresa tem, poxa, mas eu uso esse componente específico do Gira que ninguém mais usa, eu tenho aqui essa taxonomia específica que ninguém mais usa. Nesse caso, o Agent Space, ele não vai tentar endereçar cada uma dessas curvinhas, cada uma desses detalhes que a gente tem em cada empresa. A gente sabe que no mundo real tem isso, tem detalhes, tem floquinho de neve, tem coisas que são específicas de cada empresa. E é aqui que a gente pode trazer o integration. Outra coisa, quando a gente fala de Agent Space, a gente, principalmente na estratégia de busca, né, na busca corporativa e tudo mais também, a gente tem um tempo ali que a gente pode trazer os dados, né, dependendo do conector, eu posso trazer D-1, alguns eu posso trazer de uma forma mais rápida, etc. Dentro se a gente usa o Application Integration, a gente pode controlar exatamente esse tempo. Quero pegar informação que foi feita agora, em tempo real, a gente consegue. Ou não, eu quero bloquear, eu quero que a galera só procure coisas que estejam em D-30, por algum motivo. A gente pode ter esse controle refinado do freshness que a gente fala dos dados. Uma coisa que é muito importante, construindo agentes, né, a gente tem processos de negócio que são complexos. Eu falei para vocês, aprovação, paralelismo, enfim, uma série de coisas que podem acontecer ali, enfim, retentativa, erro, coisas podem dar errado. E por mais que a gente tenha agentes muito bem construídos, com prompts, com tuning, lembra que a LLM pode errar, a LLM pode alucinar. E tem fluxos de negócio que a gente, por exemplo, uma transferência financeira, que eu não quero dar chance para o LLM errar, né, para o meu agente errar. Então, de novo, nesse caso que eu tenho um fluxo complexo de negócio, determinístico, a gente pode implementar eles de uma forma, de novo, eu não preciso codificar esse fluxo de negócio na unha, eu poderia, né, mas eu não preciso com integration, e a gente pode fazer de uma forma visual e de uma forma determinística. O que eu quero dizer com determinístico? O que entra, eu sei que sai. Se entrar tais entradas, eu sei quais são os outputs. Então, a gente tem um controle do fluxo do que entra e do que sai
muito determinada. Outra coisa que é importante também é, por mais que a gente tenha uma série de conectores e vai ter cada vez mais conectores nativos do Agent Space, a gente sabe que a gente tem coisas custom nas nossas empresas que a gente precisa implementar. Tem uma API privada, eu tenho meu sistema que está lá na AWS exposto privadamente, a gente nunca vai conseguir chegar ali por internet pública. Tenho o meu AS400 lindão rodando lá no meu data center on-premises, que não vai morrer tão logo, todo mundo quer matar no mainframe, mas não consegue matar. Como é que eu trago os agentes para isso? Com integration a gente consegue também. Aquilo que eu havia comentado, permissão, ou seja, eu quero customizar, Cabral, quem que pode procurar o que no meu Gira. Então, por exemplo, o Gira pode ter algumas permissões default lá no Agent Space, todo mundo pode procurar os tickets que eu sou owner. Mas, cara, Cabral, a gente criou lá uma taxonomia customizada no nosso Gira, que tem lá se é gerente. Se o cara é gerente, eu quero que ele possa buscar em todos os tickets de todos os boards e tudo mais também. O Agent Space, nesse nível de detalhe, ele não vai conseguir, de novo, porque o foco do Agent Space é de uma forma fácil e rápida resolver a maioria dos casos do uso, que é resolver o Pareto, 80-20. Mas a gente sabe que o 20 é muito importante para a nossa empresa, muitas vezes, né? Então, aqui no Integration, a gente consegue resolver esse Pareto também. E, de novo, a gente vai criar múltiplos agentes. Aqui é basicamente um problema um pouco mais complexo, né? Como é que a gente faz a governança de múltiplos agentes? A gente vai criar vários agentes. E como é que eu consigo ter o mesmo processo de negócio sendo invocado por diferentes agentes de diferentes sabores? Então, eu posso ter uma integração, vocês vão entender aqui, que pode ser reutilizada para a gente não ter reprodução. Então, cada agente implementa lá o processo de venda de uma forma. A gente vai ter um problema muito grande ali de colocar. E uma coisa que é muito interessante, quando a gente fala de Agent Space ou de ADK, o Integration e o Integration Connectors, a gente se integra nativamente com o GCP. Então, não preciso ficar procurando lá como é que fazer permissão, cota. É um serviço GCP. Service Accounts, rede, IAM, a própria interface é integrada. Então, são casos de uso que vão facilitar bastante. Eu vou voltar nesse slide depois das demos, porque eu acho que daí vai basicamente aterrissar ele. Mas é basicamente uma pergunta. Cabral, eu já tenho um monte de coisa no ADK, já tenho um monte de coisa no Agent Space. Por que raios eu iria olhar para isso? De novo, todas essas coisas que estão na tela são coisas muito importantes para você sair da POC e ir para o mundo real com agentes, e eu quero mostrar um pouco na prática alguns exemplos para vocês aqui também. Tá? Então, demo 0, porque qualquer engenheiro que se respeita começa com o número 0, a demo, né? Não começa com a demo número 1, eu espero. Então, o que eu estou fazendo um pouco nesses slides, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um caso de uso no qual eu vou criar uma integração, tá? E aí, basicamente, ela vai estar associada a um conversational agent dentro do meu Dialogflow. E aí, basicamente, ela vai estar conversando com o Salesforce, no meu exemplo. Vai ser um exemplo bem simples, porque eu quero dar uma rápida introdução sobre o Integration. Eu sei que muitos de vocês não conhecem o Integration, então também, de novo, não vou entrar no super detalhe, mas para vocês terem pelo menos o feeling do que é a solução, eu acho que é algo bem importante também. E, obviamente, esse Conversational Agent pode ser trazido aqui para o Agent Space. O que eu estou deixando de azul aqui, só para vocês entenderem, são possibilidades, não está na demo, mas eu quero saber que vocês saibam que existem. Então, primeira coisa, os Conversational Agents dentro ali do Dialogflow, eu posso não usar no Agent Space, eu posso usar no WhatsApp, posso usar no Slack, posso usar nas URAs, enfim, etc. Tem uma série de coisas que a gente pode usar que não seja o Agent Space também. Então, a gente não está limitado a fazer esse fluxo aqui nesse caminho verde único. Estou falando, existem outras possibilidades também, tá? E, por fim, aqui eu tenho quais são os superpoderes, né? Voltando naquela lista de superpoderes que eu havia mencionado aqui anteriormente, né? Eu vou tentar mostrar um pouco dos superpoderes que a gente está usando em cada um desses casos de uso também. Então, só para reforçar um pouco essa legenda, verde é literalmente o que está na demo, tá? E aqui azul é coisas que eu poderia estar implementando também. Só para vocês lembrarem que esse fluxo aqui não estou limitado a Agent Space, mas eu poderia estar usando em outros casos de uso também. Outra coisa que eu estou fazendo aqui, né, eu posso tanto usar o Conversational Agents diretamente com o Integration, ou diretamente através dos conectores. Mas vamos lá, sem mais delongas, eu vou começar a fazer aqui a nossa demonstração. Vamos ver se eu chego lá. Bom, é basicamente essa. Então, para quem não conhece, prazer, esse aqui é o Application Integration, tá? Tá dando para ver a tela, pessoal? Só para dar um joinha aí, um caranguejo, qualquer coisa aí. Beleza, maravilha. Tá? Então, essa aqui é basicamente a nossa ferramenta de integration. Então, só para vocês, para quem conhece GCP, estou aqui, prazer, né, 500 bilhões de serviços, Application Integration.
Aqui eu criei uma integração simples para vocês entenderem mais ou menos aquele fluxo de como ela funciona, né? Então aqui é basicamente o canvas gráfico que eu falei para vocês, a gente opera numa forma de drag and drop, tá? E aí basicamente a gente tem que ter, como eu falei para vocês, né, pelo menos um trigger, um gatilho, né? Pode ter mais de um, mas para uma integração iniciar, funcionar, ela tem que ter pelo menos um gatilho ou algo que a inicie, né? Então pode ser triggers, por exemplo, uma chamada de API webhook, uma mensagem em fila, uma coisa que roda no schedule, criei uma nova oportunidade no Salesforce, recebi mensagem no Rabbit, um novo usuário foi colocado lá no Entra ID, um novo pedido no SAP, enfim, etc. Pode ser várias coisas, mas tem que ter algum evento, alguma coisa que dispare e que inicie a nossa integração. Um caso mais simples aqui que a gente tem, obviamente, é a chamada de API, que é o que a gente vai estar utilizando aqui para criar os nossos agentes também, tá? Então, basicamente a gente tem aqui primeiro, né, os triggers, e depois a gente começa a orquestrar uma série de tasks, tá? Então, tasks, tem uma série de tasks aqui, a gente não vai poder cobrir elas, mas vão desde transformação de dados, que eu vou conseguir colocar alguns valores ali, chamadas de API internas ou externas, a utilização dos conectores, que é uma das partes mais importantes que eu quero mostrar para vocês, mas também fluxos de aprovação, suspensão, execução em paralelo, então posso fazer loops, uma integração pode chamar outra integração. Então aqui eu tenho um parquinho de versões gigantesco sobre, dependendo do que eu quero fazer, eu posso colocar uma lógica. O que eu estou fazendo aqui no meu exemplo? Tá, então começa, e basicamente outra coisa que a gente pode fazer com integração, a gente pode definir variáveis de entradas, variáveis de saída e variáveis intermediárias também. O que eu estou fazendo aqui no meu exemplo? É um agente que vai criar pedidos de reembolso no Salesforce. Tá? Então, no caso, não é um agente ainda, é basicamente uma integração que cria, né? Então poderia estar criando a partir de um PubSub, não tem nada a ver com a gente, mas obviamente que a sessão de hoje é como é que a gente consegue fazer os agentes usarem isso. Então, como eu falei para vocês, né, geralmente as integrações elas precisam ter pelo menos inputs e outputs, então aqui basicamente eu quero falar qual que é o nome do paciente, né, e basicamente quanto de valor que ele está pedindo de reembolso. Então, e só para vocês entenderem, tá, não vou fazer aqui, literalmente a estratégia aqui é drag and drop, tá, você vem, clica, arrasta, joga para cá, tá, então a dinâmica é literalmente mesmo de drag and drop, bem tranquila para trabalhar. Isso que eu fiz não faz sentido, mas só para vocês entenderem. Então, aqui eu fiz uma task de mapeamento de dados, só para vocês verem. Então, aqui, eu estou basicamente, né, usando ali o conector, já vou mostrar para vocês, mas estou falando, olha, qual que vai ser o CRM do médico? Aqui eu estou chumbando o valor, tá? Não está dinâmico. Qual que vai ser o valor do pedido de reembolso? E claim value, então essa é uma variável que eu estou pegando de input. O médico aqui é o Dr. House, então também acusa a minha idade, para quem assistiu House e já tem uma certa idade também. Eu estou chumbando o valor fixo. Então, estou usando valores fixos, valores dinâmicos, estou gerando um ID aqui associado a aquele pedido de reembolso, mas o ponto é, aqui eu estou controlando especificamente qual input vai entrar em qual lugar. Eu não estou deixando o LLM escolher isso. Eu tenho controle, de uma forma obviamente visual e fácil, sobre o que está sendo criado, certo? Então esse é um ponto importante. Para missões, para coisas críticas, eu não quero deixar o LLM escolher input de ferramenta. E aqui, mais importante, a gente tem o que a gente fala que são os conectores, tá? Então, os conectores estão criados, e aqui eu crio a Connector Task, eu quero mostrar algumas vantagens. A primeira coisa é a seguinte, eu vou apontar para o conector, que já está criado, de novo, SaaS, as a Service, regional, disponibilidade garantida pelo Google, etc. Aí, basicamente, quando a gente vai interagir aqui no Integration com os conectores, a gente tem duas categorias de coisas, entidades e ações. Entidades são, basicamente, as tabelas do meu sistema de destino. Então, se eu estou falando aqui de Salesforce, lá no Salesforce eu tenho tabelas como account, aí eu sou account contacts e blá blá blá, e infinitas coisas, o Salesforce ele é bem colocado. O que é o ponto que eu estou falando? No Integration, diferentemente do Agent Space, eu tenho acesso a todas as entidades associadas ou possíveis dentro do Salesforce. Então, dinamicamente, a gente vai ter o último esquema, e, por exemplo, eu criei uma entrada aqui dentro do meu Salesforce, que é uma coisa de Salesforce, quando a gente coloca underscore C, né? Essa é uma entidade de reembolso custom. Eu que criei. Não são todos os clientes que têm. Eu criei essa entidade, então que eu tenho acesso a todos esses tipos de coisas custom que eu tenho ali dentro. Então a gente não está limitado a coisas que a maioria usa, que é, de certa forma, o objetivo do Agent Space, né? A gente quer tentar fazer de uma forma fácil, habilitar as coisas que a maioria usa. Mas a gente tem o nosso Pareto, nosso 80-20, né? Nosso 20 ali é bem importante em muitos casos para chegar no mundo real. Então aqui a primeira coisa que eu quero mostrar um pouco do diferencial é justamente essa questão de eu tenho acesso a todas as ações e a todas as entidades
dos meus mais de 150 sistemas destinos. Só para vocês verem aqui rapidinho, eu vou no Google mesmo, tá? Integration Connectors GCP, porque se eu criar um slide aqui, vai estar sempre colocado. Então, aqui está basicamente a lista, tá, de conectores que a gente tem disponível hoje. Essa lista só tende a aumentar, obviamente, né? Então, tanto como eu falei, coisas Google, como uma pancada de coisas não Google também, tá? Inclusive, se eu tenho um Gira on-premises, a gente consegue conectar. Então, a gente já vai falar um pouco da conectividade privada também. Tá, mas voltando aqui para a nossa integração, então a gente pode operar e eu posso fazer, né, nessas tabelas operações de CRUD, então criar, deletar. De novo, não é uma experiência de search, é uma experiência que eu posso fazer leitura, né, list search, mas eu posso ir além do search, eu posso criar, chumbar, updatear coisas também. Então, estou dando esse tipo de poder, mas de uma forma controlada para os meus agentes. Outra coisa que a gente pode fazer também, que não são entidades, são ações. Ações são coisas que não mapeiam muito bem ali para, como fala, para uma operação de CRUD, né? Então, por exemplo, eu posso criar lá, fazer um download de arquivo, criar um esquema novo, fazer algum pedido em batch. Então, são coisas assim que são mais ações, stored procedures, que de certa forma não mapeiam 100% bem para uma operação de CRUD, mas a gente também tem acesso a tudo isso na nossa mão hoje em GA. Mas ok, eu vou voltar, eu vou cancelar aqui, né, basicamente, para fazer isso. O que é legal? Os conectores, uma vez que eu falar criar uma entidade, lá, criar um claim, né, um pedido de reembolso, ele dinamicamente já cria aqui na minha esquerda quais são as variáveis que aquele esquema demanda. Né? Então, eu tenho que criar o valor, o CRM, o nome do médico, isso foi tudo, eu não preciso ser especialista nessa entidade do Salesforce, do sistema externo. O integration e o conector puxa isso para a gente poder executar também. Então, é uma coisa bem interessante que a gente pode fazer também. Então, esses são um pouco dos valores. Isso dito, a gente pode publicar, versionar, criar caso de teste. Eu não estou cobrindo uma pancada de coisas que a gente pode fazer com integration também. Mas basicamente a gente publica uma versão agora está publicada, está pronta para basicamente servir. E o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa integração numa tool de um agente. Tá? Então, primeiro eu vim aqui, criei o conector, criei aqui a integração com o meu fluxo, bem simples, tá? Uma condição que eu fiz aqui, para a gente só ter um pouco da ideia de como funciona a dinâmica, mas a partir disso agora eu quero criar uma tool. Então o que eu faço, Cabral? Clica nos 3 pontinhos mágicos, e espero que esteja legível para todos, Create Conversational Agent Tool. Então aqui eu vou estar dinamicamente criando, tá? Transformando essa integração como uma ferramenta ou como um superpoder de um agente conversacional. Então ao clicar aqui, o que vai abrir? Vai abrir uma telinha maravilhosa, eu posso ter mais de um trigger, eu escolho qual que é, eu posso tanto apontar para agentes que eu já havia pré-criado no Conversational Agents, ou você pode ser petulante como o Cabral e criar um do zero a partir daqui mesmo. Vou criar a partir daqui e segue o jogo. Então, vou falar que basicamente essa tool que vai ser minha integração chama Cria Claims, pode ser? Eu sou ruim de nome, tá? Então, claramente não devia trabalhar no marketing. E aqui o meu nome do agente vai ser o Claims Operator V2. Sei lá, inventei um nome aqui só para não dar clash como se eu tivesse alguma V1 lá. Algumas coisas que são bem importantes. Essa integração nativa é um outro superpoder. Não precisa ficar inventando credencial, puxa arquivo. A integração é nativa dentro do próprio GCP. Coisas que a gente ama fazer, como, por exemplo, o Service Account, o agente vai conseguir chamar a integração, enfim, etc. A gente basicamente não precisa se preocupar com esse tipo de abordagem também. Tá? Então, eu vou dar um save. Então, estou criando um agente novo, poderia apontar para o agente existente, tá? Aqui eu estou basicamente falando, olha, cria um agente novo que vai ter esse cara como tool. Se vocês verem aqui embaixo, aparece esse pop-up que vai já me direcionar para o meu Conversational Agent, que está bem pelado, sem nesse momento, né? Mas ele já tem essa tool. Então, para quem não conhece, esse aqui é o Conversational Agents, tá? Então, a ferramenta que a gente usa prompts, né, e descrições textuais para a criação dos nossos agentes. E aqui eu já estou na tela de Tools. Então, se você vem aqui ao menu à esquerda, né, estou em Tools, ele já meio que jogou para cá, e já integrou aqui completamente a integração. A integração está pronta, com todas aquelas coisas de Salesforce, blá, 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 Service Account, tudo amarradinho. Tudo que eu tenho que fazer é clicar Save. Então, já tenho aqui esse agente meu, já tem uma tool propriamente dita ali também, certo? Agora, meu agente não faz nada, né? Meu agente está só com tudo que é default. Eu vou criar uma lógica mais simples possível. De novo, estou sendo super inocente com o meu agente, tá? Mas só para vocês pegarem um pouco da dinâmica de como usar.
Dá para fazer várias outras coisas aqui de memória, enfim, quando a gente descreve, dar exemplos. Eu não vou fazer nada disso, fazer o caso bem simples, mas para vocês entenderem a dinâmica da coisa. Então, vou criar um novo playbook do tipo task, que é o playbook mais padrão. Eu vou chamar esse fulano aqui de Claims Operator. Eu vou dar um objetivo. Qual que é o seu objetivo na sua vida, né? Aquela pergunta que sua mãe te faz, você fica meio sempre, opa, como é que é o objetivo da minha vida? Difícil de responder. Mas o objetivo da vida desse agente seu objetivo pega do usuário o nome de paciente e um valor de claim, né, de reembolso. Com essas entradas, você sempre usa a sua ferramenta para criar um novo Salesforce Claim. E antes de vocês falarem que eu não estou mentindo, tá? Aqui está a minha visão, eu estou no Salesforce, para quem não conhece, prazer. Eu tenho só um pedido de reembolso aqui, que o Thor, Doutor Estranho estavam, enfim, associados, mas eu não tenho nada criado aqui, a gente vai criar para a gente mostrar a coisa de fato acontecendo. Deixa eu voltar lá para o meu Conversational Agent, tá? E a instrução aqui é bem simples, só para vocês verem, para quem não conhece. Fala oi para o usuário, né, seja educado, que sua mãe mandou, mas pede sempre 2 inputs mandatórios, que é o nome do paciente e o claim. Se vocês lembrarem lá da minha integração, claim e nome do paciente que eu estou pedindo aqui também. Com esses 2 valores como inputs, use a tool que a gente acabou de importar e fala que deu tudo certo, a vida é maravilhosa e beleza. Então, de novo, tem N outras coisas que eu podia estar fazendo aqui, meu agente é super inocente, mas só para vocês pegarem a dinâmica. Então, eu vou salvar essa lógica, né, que eu estou criando para o meu agente. Quando eu volto aqui para os meus playbooks, eu vou falar agora, só essa lógica aqui é o default, gostei. Ele sempre cria um padrão aqui do zero que eu não quero usar, fala tchau, tchau, volte mais tarde. Então, beleza, tem esse. E é só uma coisa que eu gosto de fazer, eu venho aqui na configuração, né, desse meu agente. Eu gosto de usar as coisas mais novas aqui dos modelos. Eu quero usar, por exemplo, o Gemini 2.0 Flash. Deixa eu dar um refresh aqui rapidinho, peraí. Só para deixar como default aqui digamos assim, o LLM dele, né? Pode ser você. Beleza, onde que eu dou save? Save aqui em cima. Beleza, tudo salvo. Então agora vamos brincar. Então aqui, para quem não conhece, a gente tem uma ferramenta de teste dentro do próprio Conversational Agents que eu posso brincar, né, com esse fluxo, com esse playbook, e vamos lá ver o que a gente pode fazer aqui nesse tipo de abordagem também. Então vamos lá. Famoso hello. A gente vai rezar agora, porque isso aqui é live, é tudo real, tá? Tá bom. Patient name. Agora eu vou ver o nome de alguém aqui que está na lista, porque eu estou sem criatividade. Vamos ver. Cara, eu li Alexandre, está em ordem alfabética. Vai ser Alexandre. And claim value is 1, 2, 3, sei lá. Pode ser. E nesse caso aqui ele vai começar a chamar a tool, chamou a tool, deu tudo certo e toda a coisa aconteceu. Qual que é a diferença aqui, Cabral? A gente está usando uma integração como ferramenta, né? E aqui eu tenho controle detalhado do que aconteceu. Primeira coisa, vamos de trás para frente. Se eu ir no meu Salesforce, cadê meu Salesforce? Se eu dar um refresh aqui, tá criado. Lembra lá que na minha integração eu falei que os nomes das integrações, elas das claims, né, dos pedidos de reembolso, tem que ter um ID e o ID que eu gero lá de uma forma dinâmica. O Alexandre foi o que eu acabei de ver agora. Dr. House era uma coisa que eu havia chumbado lá, se vocês lembram na minha configuração, e o valor dinamicamente ele pegou a partir dali. Aqui eu posso ver mais detalhes, né, do que eu havia colocado ali na minha integração. Mas o legal é o seguinte, a gente tem aqui o detalhe do tudo que está executando, fim a fim, quem começou. Então, essa aqui é uma coisa do integration, né? Então, a gente fala, nesse horário aqui, que foi agora mesmo, para provar para vocês, rolou uma integração que, fim a fim, ela demorou 1.394 segundos, ela começou por esse trigger, e vamos abrir o que aconteceu. A integração ela é muito simples, mas eu consigo ver o que está acontecendo em detalhes aqui. Então, como entradas, lembra que eu tinha definido 2 entradas? A gente teve a entrada lá do valor e o Alexandre, que foi a primeira pessoa que eu li ali no chat. A gente definiu ali algumas variáveis, né, naquele mapeador, e aí basicamente eu fiz a operação de criar claims no Salesforce com esse input. E aqui eu vejo o output que o Salesforce me devolveu, que é o ID, né, da claim que foi pré-criada bastante. Então a gente tem essa visão aqui, fim a fim, de como essas coisas acontecem aqui dentro também, tá? E, de novo, é só para dar um exemplo bem simples, meu agente é bem inocente, não retenta, não tem exemplo, etc.
mas eu estou delegando a ação de uma coisa determinística, o agente passa para tu. Com uma integração nativa GCP, vocês viram ali que as service accounts se amarram, não preciso me preocupar com isso. E a gente tem um rastreio determinístico muito interessante aqui, através dos logs, quem que chamou e coisas do tipo. Posso jogar isso para o Cloud Logging também, para juntar o log, né, tanto do Dialogflow como o log da integração. A gente pode tudo amarrar de uma forma bem interessante. E, obviamente, a gente pode fazer algo parecido, tá? Eu posso trazer agentes, né, do Conversational Agents para dentro do Agent Space. Então, para quem não conhece, esse aqui é o Agent Space. Eu vou fazer aquilo que eu falei para não fazer. Hello, generate a poem about churrasco. Eu posso falar em português. Não, tudo bem. About churrasco. Então, aqui eu estou fazendo o que eu falei para não fazer. É muito fácil fazer um tema, mas aqui a gente pode fazer coisas muito mais interessantes, posso trazer fontes, datasets, né, BigQuery, uma pancada de coisas também, mas de novo, a gente pode embarcar aqui dentro do Agent Space, né, como minha central, né, meu painel de controle de agentes, eu posso, por exemplo, trazer o Conversational Agent para dentro do Agent Space também. Então aqui eu estou dentro do Agent Space, fazendo aquela mesma coisa que eu falei para vocês lá, né. Então, por exemplo, sei lá, patient name is João, claim value is a coisa do tipo. Então. E ele vai basicamente chamar o agente, então a gente trouxe para cá e vai criar lá e chamou de novo. A gente pode colocar. Se eu venho aqui na minha integração, vamos voltar no log, na fonte da verdade. Vamos dar um refresh, né, obviamente, famoso refresh. Acabou de executar outra integração nesse horário, que durou fim a fim 0,97 segundos, cujos inputs são João, 4567, e se eu vou no meu Salesforce e volto aqui na minha view, né, eu vou dar um refresh, aqui está o João, com os valores que a gente fez, obviamente a coisa acontece, é relativamente simples da gente fazer esse tipo de abordagem também. Então essa é a primeira demo que eu queria mostrar para vocês, voltando um pouco para a apresentação. Eu queria mostrar uma rápida overview sobre o integration, para quem não conhece, para vocês pegarem um pouco da dinâmica, a ferramenta, os conectores, a integração ali do Conversational Agents junto para lá. De novo, acesso completo a todos aqueles conectores da lista que eu mostrei para vocês, as ações, toda a integração nativa GCP, seja de login, seja de IAM, etc. São coisas que a gente pode fazer aqui de uma abordagem bem interessante também. Aí, depois do demo 0, né, o engenheiro começa pela demo 0, a gente vai para a demo número 1. Eu quero mostrar, basicamente, o fluxo aqui é muito parecido, tá, pessoal, do que eu mostrei da anterior, não quero alterar o que está basicamente acontecendo aqui também, posso mostrar rapidamente, mas agora eu estou conversando com o Slack, porém, eu tenho algumas demandas customizadas que meu mundo real exige. Né? Então, vamos falar assim, primeiro eu quero ter acesso real-time ao Slack, não quero esperar, né, o meu batch de trazer o histórico para poder fazer a busca depois no Agent Space, mas quando a fulana vai lá e manda uma pergunta para o meu canal do Slack específico, a partir do Agent Space, eu coloquei algumas regras de negócio. Eu quero que todo nome de pessoa seja anonimizado. É um exemplo que eu estou dando, tá? Enfim, só para vocês entenderem que eu quero ter um controle sobre como o dado vai vir. E, por exemplo, eu quero ter acesso a canais, não só canais públicos, mas a canais privados, a mensagens diretas, a mensagens em grupo. São coisas que a gente vai indo um pouco no nível de detalhamento, que talvez se eu for gerente, não for gerente. Enfim, a gente, com o default, né, com as ACLs ou com a permissão default ali de seleção do Agent Space, caso a gente tenha coisas custom, a gente não vai conseguir, por padrão, fazer esse tipo de busca. Né? Então, eu estou tentando mostrar aqui coisas de permissão custom, regra de negócio e real-time, para a gente poder entender como a coisa funciona também. Tá? Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui primeiro o meu... esse aqui é o Slack Agent, tá? Que eu chamei de respondedor de conversas do Slack. É a mesma coisa do anterior, tá? Não vou mostrar para vocês, mas basicamente está usando uma outra tool, que é a integração, que eu quero mostrar para vocês também, mas a dinâmica aqui do agente está basicamente igual. E aqui a integração ela é um pouco mais interessante, deixa eu aumentar aqui para vocês verem o que eu estou fazendo. Então, primeiro, como input, tá? Essa minha integração, ela tem qual que é o canal, né, que você quer responder uma pergunta, e aqui a pergunta que você quer que seja respondida sobre aquele canal. E aí, obviamente, a integração começa a partir daqui, e, de novo, primeiro que o Slack não conhece o nome de canal. O Slack, eu vou mostrar para vocês aqui, tem um canal de brincadeira, tá? Que é o canal churrasco, tá? Que tá falando de bandas, falando de carne, etc. O Slack não conhece churrasco. O Slack conhece
esse ID que está aqui em cima, né? Então, quando eu saio um pouco desse fluxo mais GenAI e vou para um fluxo mais determinístico, voltando aqui para o meu... Opa, peraí. Eu tenho que primeiro mapear o nome de canal para o meu ID, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, basicamente, eu direcionei daqui para cá, falei, ó, lista para mim os canais cujo nome eu fiz tipo um where, digamos assim, né, um select ali, fazendo um filtro quando o nome é churrasco. E aí eu pego o ID do canal. Aí depois, sim, eu vou lá, vou listar as minhas mensagens daquele canal, poderia colocar um timestamp, obviamente deveria, mas só para vocês entenderem um pouco do fluxo. Mas aí eu vou basicamente usar dentro do próprio integration uma coisa mais generativa para criar, para anonimizar os dados que eu falei para vocês, para poder gerar um input. Então, o que eu fiz aqui? Dentro do próprio integration, tá? O integration pode chamar o Gemini, e eu criei a seguinte regra, espero que esteja minimamente legível para vocês. Mas, ó, falei, com base no conteúdo que você pegou ali daquele canal do Slack, responda a seguinte questão. Essa questão vai ser dinamicamente trocada aqui por esses cifrões aqui, vai pegar para lá. Toda e qualquer referência ao usuário e user ID, eu quero que seja substituída por fulano. Poderia ser algo mais detalhado, tá? Mais bonito, que eu só estou fazendo uma coisa para ficar mais engraçada. E toda e qualquer referência a IDs de mensagem deve ser substituída por ID secreto, blá, 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 e aí eu peço para ele gerar para mim a minha resposta. Então, aqui eu estou basicamente mostrando um exemplo sobre como eu posso controlar, tá? Então, indo um pouco além do padrão ali do que a gente tem, porque seja uma questão de segurança. Como eu falei para vocês, a gente poderia estar dando acesso aqui a canais que o cara é gerente, mas o cara não é membro, canais privados. De novo, é um exemplo só usando o Slack, poderia ser qualquer outro dos conectores, mas no qual eu tenho que ir no mecanismo de permissionamento que vai além do meu default também. Então, só mostrei para vocês aqui o meu canalzinho de Slack, e vou agora no meu agente de Slack aqui, que eu chamei dentro do Agent Space. Mesmo mecanismo da demo anterior, tá? Eu falo, oi, eu sou aqui para responder suas perguntas de Slack. Para começar, você poderia prover o canal e a questão? Pois não. Eu vou perguntar aqui para ele assim. E desculpa a questão de troca de língua aqui, que eu fiz, enfim, o agente em uma língua, estou colocando o input em outra, o canal está em outra, né? Só para fazer. Então, o que eu falei, ó, o Slack Channel é churrasco, e a questão é, quais são as carnes mencionadas? E nota que eu tentei forçar uma coisa aqui, ó, quem as mencionou? Então, estou tentando falar, né, quem que mencionou qual carne. No caso, só tem eu no canal ali, porque é um canal de demo, obviamente. Mas eu quero que ele anonimize o nome de quem falou. Então, ó, as carnes mencionadas são fraldinha, picanha e maminha, e todas elas foram mencionadas por fulano. Então, aqui a gente tem esse tipo de anonimização. Estou dando um exemplo, tá, que eu inventei da minha cabeça, mas eu estou customizando a forma como os dados estão colocando. Mas o mais legal é o seguinte, peraí. Tempo real, não precisa esperar o próximo batch de refresh. Sei lá. Gente, fala uma carne para mim, já estou ficando meio... Eu acho que deveria ter costela. Só quero fazer um refresh. E vou pedir de novo, tá? Literalmente estou fazendo uma coisa de tempo real aqui, tá? Então, ainda no canal Churrasco, quais são as carnes mencionadas? Fez literalmente a mesma pergunta. Mas eu quero tentar pegar o update que eu tive ali, certo? Acabei de ter um update de tempo real. Cara, pergunta aqui para mim, não estou esperando a próxima indexação que a gente tem. As carnes mencionadas são costela, fraldinha, picanha e maninha, que está a nossa famosa costela que acabou de vir em tempo real. Então, de novo, é um exemplo que eu posso mostrar, controlar de uma forma mais granular o freshness da informação, né? Tem esse termo em inglês, não sei se eu gosto de usar ele, mas é o que se usa, que eu posso ir além do default do que o Agent Space me traz. Então, pode ser que eu tenha, cara, essa informação quero ter tempo real, eu não preciso esperar o próximo lote, eu preciso ser mais proativo, eu posso fazer esse tipo de abordagem aqui também. E se a gente quiser ver, como eu falei para vocês, é muito importante esse fluxo determinístico. Eu não estou dependendo de AI para tomar inputs, não estou dependendo de escolher as tools. Aqui eu estou escolhendo, eu tenho um fluxo determinístico que eu controlo o que entra e o que sai. Essa é uma mensagem muito importante, que no mundo real eu preciso de certeza. Eu não preciso de potenciais riscos de alucinação. Eu tenho que executar. E aqui eu vejo os dois que eu havia feito, né? Então, o canal, as carnes mencionadas, e quanto tempo demorou, blá, blá, blá. E aqui é a mesma coisa que era quais são, enfim, a mesma pergunta que eu havia feito 2 vezes, o mesmo fluxo que vocês colocaram também. Pode falar, Iago, você está com a mão levantada?
Isso, só para adiantar aqui, mas Cabral, acho que como a gente vai passar um pouquinho do tempo, algumas perguntas não tá dando para responder ali no Q&A, eu vou responder aqui pelo chat pro pessoal, tá? Então eu vou colocar pergunta e qualquer resposta, só para o Perfeito. Se for mais pessoal fácil, manda poder bem. ler, Obrigado, tá bom? Iago, por ajudar. E Tamo se tiver junto. alguma coisa que você não souber, depois a gente faz o catch-up. Fica tranquilo. Tamo junto. Como tem bastante pergunta, pessoal, caso a gente não consiga responder todas, a gente se compromete a mandar depois por e-mail, tá? Para todo mundo, a gente dá um jeito de responder para todo mundo. Então, também não queremos deixar sem perguntas. Como houveram mais perguntas do que esperado, a gente pede desculpa também. Tá? Agora, para terminar, pessoal, prometo ser um pouco mais rápido agora. Opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Que eu gravei meus vídeos, mas vamos lá. Aqui tem uma coisa de roadmap. Agora eu vou começar a complicar, tá? Aqui tá tudo bonitinho, a vida é maravilhosa, o céu é azul, a grama é verde. Vamos trazer para o mundo real. Aqui eu vou mostrar um processo de análise de risco e emissão de contratos, no qual eu tenho que buscar estoque de informações no SAP RP, tá? No RP do SAP. As informações da minha conta, né, do meu cliente, estão no Salesforce. A minha API de análise de riscos roda on-premises e é uma forma customizada. E se der tudo certo, né, se a minha análise de risco estiver certa, eu tenho que emitir um contrato no DocuSign. Tá? Então aqui eu já começo a trazer um pouco um processo mais para o mundo real, de novo, determinístico, mas aqui é complexo, tá? Eu vou ter execuções em paralelo, eu vou ter eventuais tentativas, vou ter acesso privado. Esse processo potencialmente pode ser utilizado por mais de um agente, dependendo do cenário que eu quero fazer. Se ele estiver bem implementado, bem testado, né, a gente tiver confiança nele. Mas eu quero ir um pouco para o mundo real. De novo, aqui o que a gente está fazendo nesse contexto? De verde é o que está na demo, tá? Tudo que é verde aqui, os conectores estão na demo. E de azul são opções. Aqui eu mudei um pouco. Tá? Então o agente, ao invés de ser um conversational agent, é um agente ADK. É um agente ADK de 2 linhas. Vou reforçar para vocês. É um agente ADK de 2 linhas. E já vou mostrar o código para vocês aqui logo em sequência. E basicamente ele invoca, tá, a questão do fluxo determinístico, que eu quero ter o controle e a garantia de execução para a nossa integração também. O que eu estou mostrando aqui, e eu integro o agente ADK no Agent Space, mas lembrando que o ADK ele pode ser executado, né, enfim, com a UX que você quiser, com o cliente que você quiser. O ADK gera um container que tu pode rodar no GKE, no Cloud Run, no teu Kubernetes de preferência. O GKE e o Cloud Run são os mais bonitos, né, do GCP, logicamente. Mas brincadeiras à parte, você pode rodar no ambiente que você quiser, em on-premises também. Mas basicamente na minha demo eu estou meio que amarrando aqui nesse caminho verde, nesse caminho GCP. Isso dito, bora lá para minha demo também. Então primeiro, quando eu vou no Salesforce, aqui eu tenho agora eu saí dos reembolsos, né? Estou nas contas. Tá, então tem uma empresa aqui de Express Logistics, são um default que tem no Salesforce que eu usei, mas eu cadastrei um contato aqui especial, que é o Carlos Cabral 3, tá? Que tem o e-mail aqui, é importante, porque é para quem a gente vai validar e mandar o DocuSign, se tudo estiver certo. Estou buscando essa informação aqui do Salesforce. Agora eu vou me arriscar aqui, pessoal, não sou especialista em SAP, prazer, esse aqui é SAP Gui do SAP ERP, tá? Então aqui eu vou executar basicamente onde eu vou buscar meu produto, meu estoque. Poderia estar fazendo coisas muito mais avançadas aqui, mas eu quero mostrar rapidamente a GUI, então vou mostrar para vocês uma operação super fácil. Eu tenho o produto 2455, que eu tenho estoque de 1000 aqui, vou mostrar para vocês. Que, peraí, que obviamente o Cabral já não sabe fazer o que está fazendo. Vou selecionar as views. Só pegar o Basic Data aqui, talvez eu pegue... vamos ver... Como eu não gosto disso, mas vamos lá. Talvez Accounting 1... Storage... beleza, vamos brincar com o VC que eu preciso para fazer. Plant Stock, talvez. Show! A minha planta é a famosa planta 1000, que está em Hamburgo, porque obviamente eu tenho uma cara de alemão muito óbvia também. Então aqui eu tenho algumas informações. Então nota que 2455 é um produto que eu mudei para chamar picanha, tá? Você vê aqui nas informações, está em Hamburgo, e eu tenho na planta 1000, né? Deixa eu ver onde que eu consigo ver quantas... Eu tenho aqui 1000, eu não lembro onde eu vejo, plant stock talvez. Eu tenho 1000 picanhas. De novo, só demo, tá, pessoal? E, por favor, eu não quero me declarar nenhum especialista, eu sou
zero à esquerda no SAP, mas só quero mostrar que a busca de meus produtos estão vindo aqui do SAP. Tá? E basicamente é isso, vou mostrar a integração é essa. Agora uma integração mais real, olha, o mundo o bicho pega. Como inputs, tá, que vão vindo os agentes, eu quero saber o produto e a conta, e deixa eu dar um zoom aqui, porque já viu que quando o mundo real acontece, o zoom precisa ser feito, e algumas coisas vão acontecer aqui, tá? Então, começa, a primeira coisa que eu vou estar usando, obviamente, é como fala, o conector do SAP aqui para pegar o ID, dado o nome da conta, qual que é o ID, mesmo fluxo, tá? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, dentro do integration, além das ações, entidades, eu posso executar queries customizadas. Aqui é bem simples, tá? Um select from account, where name igual a alguma variável que eu vou dinamicamente popular, mas eu posso fazer queries potencialmente complexas, que, por exemplo, uma query que tem from account pega alguma coisa, from contacts pega outra, fazer alguma coisa mais alinhada, mais complexa. A gente pode fazer isso diretamente a partir do integration. Então, o integration também que destrava sobre como você vai buscar esses dados. Quero buscar dados de mais de uma tabela ao mesmo tempo. Você consegue fazer isso usando o integration. E eu começo a disparar fluxos em paralelo, só para vocês entenderem. Então, aqui para o caso, eu vou pegar, de novo, no Salesforce, né, os contatos lá, eu quero pegar o Carlos Cabral, né, um dos contatos para poder mandar o e-mail. Aqui eu coloco algumas condições, né, se o produto que veio ali é picanha, vai para cá, se for parafuso, vai para cá. E aqui eu estou setando coisas do SAP. Então, basicamente, para eu setar o material que eu quero fazer, é o MAT-NR, né, o material, eu já meio que, se for picanha, é isso, eu só chumbei aqui uma planta, que meu exemplo é relativamente simples, e aqui basicamente eu chamo o meu conector de SAP. E aqui o conector de SAP, a gente está usando todo o potencial do SAP RP que a gente tem, usando a biblioteca nativa JCL ali do SAP do próprio cliente, no qual eu posso executar qualquer coisa que tenha associada ali à biblioteca que ela tenha permissão. Então, por exemplo, todas as BAPs estão aqui, enfim, de check, blá, blá, de exchange rate, o SAP é um negócio, eu não sei se eu gosto ou não gosto, mas desde das IDOCs também, todas aqui estão permitidas, os RFCs e tudo mais, a gente pode fazer qualquer tipo de operação. Se você for lá e criar uma BAP customizada no seu SAP por ABAP, vai puxar aqui? Vai puxar aqui. Então, a gente tem um acesso completo aqui sobre o que a gente está fazendo dentro do nosso SAP. Mas basicamente o que vai acontecer? Vai para cá, vai para cá. Nota que eu tenho dois fluxos chegando no mesmo carinha aqui, né? Aqui eu posso tomar uma decisão, tá? Dentro do integration. Então, de novo, o integration trabalha muito bem com paralelismo, assincronias e condições. Ou seja, se eu venho, por exemplo, aqui no meu execution policy for this test, ou seja, eu posso colocar coisas como, por exemplo, as duas arestas que chegaram, né? Eu só vou continuar esse fluxo aqui quando as duas de cima seguirem. Né? Ou seja, quando o SAP me responder e quando o Salesforce me responder, eu posso seguir. Né? Nessa lógica, eu preciso das duas informações. Então, eu vou esperar sincronizar os dois branches para depois o fluxo seguir. Pode ser que no outro caso, qualquer um dos branches ali eu poderia fazer esse tipo de como fala? De comunicação também. Mas nesse caso aqui eu estou sincronizando. Então a gente pode trabalhar com essa questão de sincronia, paralelismo, de uma forma visual e muito, muito fácil usando o integration. Aí o bicho pegou, eu vou chamar uma API privada, tá? Então esse aqui é um nome de DNS privado, que vai bater lá numa rede on-premises. Eu estou colocando aqui como se fosse uma VPN, mas é um nome privado de DNS, não vai a público. E, de novo, eu posso fazer isso com integration, chamar sistemas on-premises, chamar sistemas privados e completamente customizados, para os quais eu nunca vou ter um conector bonitinho, nativo, lá no Agent Space, porque, de novo, é muito customizado, é muito específico para um dado cliente. E aí, basicamente, essa API faz o seguinte, pessoal, se tiver um risco baixo, né, que aquela API retorna lá se for menos de meio de risco, eu vou buscar dentro do Cloud Storage um padrão de contrato, vou configurar esse contrato aqui com algumas informações, só para vocês verem. Por exemplo, o e-mail vai vir lá do Salesforce, o nome, né, o produto vem do SAP, estou criando aqui um header para minha assinatura e tudo mais também, lendo aqui do arquivo do Cloud Storage, e vou usar o DocuSign para mandar um contrato para o meu cliente final também. Então é um ponto interessante. Isso dito, bora executar esse Go aqui. Eu, de novo, trouxe para cá um agente do ADK, está chamado ADK Contract Risk Analysis. E vamos lá, eu vou só copiar aqui porque eu quero usar o nome lá daquela empresa que eu falei para vocês e o produto que eu estou também chamando. Então, eu quero criar um contrato para o produto picanha e o cliente é Express Logistics and Transport. Então, o que a gente já consegue ver
né, que o ADK está usando a integração como tu criou. Meu Deus, deu tudo certo? Vamos ver os logs do integration. Sempre essa é a verdade. Deixa eu só mudar aqui, que eu acho que está em outra região, rapidamente. Olha, vamos lá. Contract Fraud Detection, executou agora, dia 30, prazer, tá tudo certo. Aparentemente, ó, Picanha Express Logistics, fui lá no SAP, ó, busquei coisas do SAP, então para mostrar, tô pegando lá aquelas coisas maravilhosas e detalhadas que os alemães definiram para o SAP, mas tem aqui a minha picanha, eu vou pegar aqui um timestamp, algumas coisas que eu tô buscando de lá também. Lógico, tem a questão do Salesforce, que pegou lá o ID da minha conta, depois o Salesforce pegou o famoso Carlos Cabral, isso que é importante porque é o nome que vai no meu contrato, né, do meu DocuSign, e aí no caso o risco da minha API deu menos de meio, e eu fui enfim, emitir o DocuSign aqui, e aqui é basicamente a questão do DocuSign. Se eu vir no meu e-mail pessoal aqui, que eu basicamente mandei para carloscabral@google.com, meu e-mail corporativo, perdão, deixa eu dar um refresh para vocês. Se vocês veem minha tela aqui, eu recebi. Eu estou usando uma demo, obviamente, de DocuSign, mas aqui é o nome do cliente, o contato que foi buscado do Salesforce, e vamos rever o documento. Então, aqui está basicamente o ID do Salesforce, tá? Então, AAAB, né? Se eu venho, eu vou provar para vocês. Cadê o Salesforce? Aqui, ó, AAAB. Esse é o ID do cliente vindo do Salesforce que eu dinamicamente coloquei no meu contrato de Salesforce. Então, peguei o Carlos Cabral, o meu e-mail, que é importante, o Picanha, os valores aqui eu moquei, obviamente, mas eu consigo vir aqui, obviamente, assinar, não vou mandar para ninguém, e aqui, basicamente, eu termino esse fluxo, que, obviamente, foi um fluxo que o risco, né, foi baixo, e eu consegui fazer emissão do meu pedido de compras aqui de Picanha, que era o meu exemplo. Nota que eu estou bastante no churrasco aqui na minha cabeça, para a gente poder seguir também. Então é isso, pessoal. Esse é um fluxo que vai me aproximando um pouco do mundo real, que a gente consegue trazer para o integration. E agora eu vou só terminar, eu sei que passamos do tempo, eu já vou encerrar aqui um pouco, a gente pode fazer outras coisas também, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui é o meu agente, que eu acabei de implementar essa coisa do DocuSign, etc. É um agente de ADK de 2 linhas. Sim, Cabral, as linhas quebraram ali para ficar mais legível? Sim, mas tecnicamente são 2 linhas. Ninguém vem discutir comigo aqui, são 2 linhas, tá? Então, basicamente, dentro do ADK existe, tá, uma lib ali, uma sublib chamada Application Integration Toolset. Tá? Então, lógico que o ADK pode fazer coisas muito mais complexas, mas eu quero mostrar para vocês. Caso a gente queira usar integrações e conectores, né, para dar poder para os nossos agentes ADK, tudo que eu tenho que fazer é isso. Usa essa lib, Application Integration Toolset, coloca o projeto região, o nome da integração, o ID do trigger, e, brother, importa aqui no seu agente como tool e manda a brasa. Então, a gente tem um poder muito grande sobre o que a gente consegue fazer aqui dentro também, e é um ADK de 2 linhas. Eu vou pular aqui para liberar para quem precisa, mas eu quero voltar a reforçar os pontos principais, tá? Então, Cabral, o que eu ganho usando esse integration, esse connector, versus o que eu já tenho por padrão? De novo, acesso completo, como eu mostrei para vocês, as BAPs do SAP, Doc RFC, DocuSign, coisas como todos os objetos customizados que eu crio no Gira, no Zendesk, no Salesforce, o controle do freshness, né, do tempo real ou não do tempo real. De novo, eu não quero deixar o LLM alucinar. Para coisa que é crítica, que eu quero saber o que entra, eu quero saber exatamente o que pode sair. A gente pode usar o integration para controlar. Acesso a sistemas privados on-premises, aquele famoso Sybase, ou até o AS400 que está lá dentro de casa. Customizar as permissões. Cabral, a gente tem uma permissão que é um pouco diferente do padrão que a galera usa. Eu quero, e do default ali do Agent Space, eu quero sair para fazer isso. De novo, esse processo de negócio super complicado, pode ser que eu tenha vários agentes que precisem disparar ele, não só um agente. Então a gente começa a falar um pouco de governança de tools, governança de ferramentas que a gente pode usar. E de novo, como vocês viram, eu não preciso me preocupar tanto ali, né? Seja na UX, seja no permissionamento, as coisas, obviamente, se amarram muito ali também. Tá? E a minha última demo que eu quero fazer, eu vou fazer o que eu falei para vocês não fazerem agora, né? Estou sendo completamente maluco. Eu vou brincar de ADK, só para vocês entenderem um pouco como que o ADK funciona. O que está acontecendo, Cabral? A ADK está na máquina do Cabral, tá? Então eu estou rodando no Agent Space, estou rodando na minha máquina, tá? Vou brincar de ADK Web e vou começar a brincar sobre como ele funciona chamando esse Application Integration Toolset. No caso, vou chamar só o conector, nem vou chamar uma integração.
Só para vocês verem um pouco como funciona. Eu vou abrir meu VS Code e vou brincar. VS Code, espero que esteja minimamente legível aqui. Deixa eu só fechar esses montes de coisa. Aqui é o meu famoso agente de duas linhas, connector e o root agent, tá? Dá para fazer de novo, ADK é super mais complexo do que isso. E eu vou fazer algumas coisas. Nota que eu quero mostrar essa linha aqui para vocês, talvez seja a linha mais importante que eu quero mostrar hoje. Então eu estou falando, usando aquela lib, Application Integration Toolset, tá? Eu estou apontando lá para a região, e agora, ao invés de usar uma integração, eu estou usando diretamente um conector, que eu já havia pré-configurado ali, dentro do integration. E aí eu falo lá, quais operações esse agente tem acesso? A claim __ C, e aí você só pode fazer listagem e criar. Então, basicamente, é isso que eu fiz aqui dentro do minha questão. E aí você é um agente legal, que faz coisas, eu usei tudo default. Agora vamos literalmente brincar. Deixa eu ver se eu consigo... Eu estou aqui, eu vou só rodar aqui o ADK Web, source component, varinha. Ativa o virtual environment, usa o ADK Web. Aqui é um cliente local para o ADK, tá? De novo, tá rodando o ambiente de execução, agent space, agent runtime? Não, é máquina do Cabral. Tá, então eu tô aqui brincando. Agora eu vou começar a brincar com esse cara. Hello! Agora eu vou começar a quebrar ele, tá? E aí, mano, firmeza. Lembrando que a gente pode... Chatbots do passado, eu quebrava completamente fazendo esse tipo de abordagem, né? Se vocês lembrarem. Vamos testar um pouco do ADK aqui, o que vai acontecer. Tranquilo, eu posso te ajudar com alguma coisa relacionada ao Salesforce? Mano, velho, quais são os plans que você tem aí, mano? Tô zoando aqui para ver se eu quebro ele, tá? Então, para quem nunca trabalhou com ADK, o ADK Web, ele vai invocar uma tool, então ele já entendeu ali um pouco das sessões que ele tem para fazer, e já trouxe, olha aqui as nossas tools, que legal, beleza, mano, ele até tentou ser brother, né? Ele pegou lá aqueles IDs que a gente havia criado de outra forma, o Dr. House, aqueles valores do João, do Alexandre que eu havia feito. E o legal é que aqui dentro do ADK a gente consegue ver exatamente o que ele está chamando de tool. Então a gente tem essa visão de ele começou a partir daqui, né? Eu tenho essas possibilidades, duas ferramentas, automaticamente ele cria ferramentas ali, de acordo com aquela lib que eu criei, uma linha, ele já deriva as coisas que ele tem que fazer. Aí ele vai para a próxima etapa. Ele chamou essa coisa de listar, então ele já se vira aqui, como é que eu listo essa parada? Beleza. E aí ele já pega a resposta e me traz aqui. Agora vamos começar a quebrar ele aqui. E, mano, quais contas você tem aí? Então, estou tentando pegar uma coisa. Lembra que eu não falei, só pode ver claims. Mano, essa ferramenta só permite criar claims, não tem acesso à conta. Então, beleza. Sou petulante. Vou vir aqui, ó. Account. Vou atualizar. E quando eu coloco abre e fecha colchetes, eu posso fazer todas as operações de account. Então, vou atualizar você. Deixa eu só rodar ele de novo. Vamos começar de novo. Vamos lá. Vamos abrir um outro aqui. Oi. Vou tentar ser menos zoeira aqui. Primeiro, se vocês verem no log, que é interessante, ele está carregando as tools que ele pode usar. Ó. Dinamicamente, ele já descobre e já carrega isso aqui. Oi, como posso ajudar com as crianças? Quais contas você tem aí? Aí ele vai lá fazer agora de account. Se a gente ver aqui, ele tem mais ferramentas agora, tem mais superpoderes para ele, né? Eu tenho essas contas aí, ó. Vou falar. Beleza. Conta mais desse brother aqui. De novo, lembra que o meu código de ADK é duas linhas, tá? Então ele vai chamar de novo agora o get account, aqui ele listou, aqui ele deu get. Aqui estão os detalhes, ó. Legal. De novo, não tem muito controle de que ele vai cuspir, isso aqui é generativo, por isso que legal ter a integração para poder fazer algumas coisas, mas ele pegou. Legal. E dessa conta, quais são os contatos? Não tem capacidade. Pois bem, agora você vai ter capacidade.
Contatos. Igual. Você vai poder fazer tudo de contatos. Essa maneira que eu estou fazendo, eu estou brincando um pouco com a possibilidade de só ter o conector, de só usar essa tool. Nota quanta coisa eu posso fazer poderosa só de ter o conector e de ter a tool sendo executada aqui também. Vou executar de novo. E só para terminar finalmente a minha demonstração aqui. Hello! Sei lá, fiz tudo errado aqui. Deixa ele carregar, está literalmente carregando, entendendo quais são as tools que ele tem à disposição nesse momento, numa etapa ali de pré-inicialização, por isso que ele demora um pouco para fazer a primeira resposta. Mano, quais os contatos da conta, qual que eu tinha falado? Aquela Express Logistics, né? Deixa eu ver se eu pego o nome dela certinho aqui. Pode ser esse aqui, só para não... Ver o que ele vai fazer. Tem que fazer vai pegar os contatos, vai ter que filtrar pela conta, vai se vira, brother. Ele deu um problema. Ele tentou. Olha que legal. Eu coloquei contacts. Contacts não existe no Salesforce. O que existe no Salesforce é contact, sem o S. Ele foi lá e se corrigiu. Pega essa. Muito legal, certo? Aí ele foi lá, os contatos para a Express Logistics são Bárbara, blá, blá, e o famoso Carlos Cabral 3. Então, de novo, só quero mostrar para vocês o poder que a gente tem agora com a ADK, o poder que a gente tem ao usar o Application Integration Toolset, que posso invocar integrações e conectores, e basicamente, para a gente fechar a apresentação, porque, obviamente, eu falo para caramba, estourei o tempo, lembrem-se dos superpoderes, lembrem que todo projeto de Agent Space, todo projeto de agente ADK, considerem, chame a gente para trabalhar com integração e com conectores. E, de novo, vamos trabalhar juntos, né? A gente sempre fala que uma apresentação tem que terminar com um call to action, né? Pelo menos foi o que o pessoal me ensinou. Vamos trazer os agentes para a prod. Então, qualquer dúvida, qualquer demanda que vocês têm, projeto da empresa de vocês, ou que vocês trabalham com outros clientes, manda um e-mail para carloscabral@google.com, tá? E para vocês lembrarem do meu e-mail, Carlos Cabral, lembra que a culpa é do Cabral, é fácil de fazer. E aqui eu pedi para o Gemini gerar uma culpa do Cabral no estilo Age of Empires. Eu achei legal, coloquei aqui. Achei que ficou bacana aqui no estilo do Age of Empires também. Mas brincadeiras à parte, pessoal, tendo projetos, tendo demandas, chamem a gente para poder trabalhar aí em projetos de Agent Space, de própria ADK, de Dialogflow. Tem muita coisa que a gente pode ajudar para elevar um pouco os projetos nesse segundo texto também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos e a gente se fala aí numa próxima também. Eu vou tentar ajudar o Iago com respostas e perguntas agora, mas quem precisa sair, por favor, fique à vontade para sair também. Vamos fazer o seguinte, Iago, como já está tarde, vamos tentar pegar as perguntas e exportar, e a gente depois responde, enfim, em lote por e-mail, pode ser? Para também a gente não segurar a galera todo o tempo aqui. Tá bom? Perfeito, excelente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fabiola, aí pela coordenação, pelo setup, pelos invites. Dá um trabalhão. Então, obrigado a todo mundo aí e até a próxima sessão nossa. Valeu. Valeu, pessoal.